Hoje eu quero falar com você, esposa, namorada ou familiar de um dependente químico que tem sofrido demais por conta dessa situação que você tem vivido com o seu familiar. É um sofrimento que, de verdade, que angustia você 24 horas por dia. É um sofrimento que você não consegue se concentrar no seu trabalho, você não consegue fazer as suas rotinas domésticas de casa, talvez você não esteja conseguindo cuidar bem dos seus filhos, ou até mesmo coisas básicas como cuidar da sua própria saúde, marcar uma consulta médica, talvez você não consegue dormir uma noite tranquila de sono, ou você não consegue fazer uma refeição como deveria, você ou perdeu a fome, perdeu o apetite, ou está comendo compulsivamente. Resumindo, esse vídeo é para você, minha amiga, que está em um momento, em um estágio de grande sofrimento. Hoje eu quero falar com você sobre a negação. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu quero pedir para você que está aqui com a gente, se você estiver pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você com certeza é a pessoa mais importante aqui desse vídeo e eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para as notificações, curtir esse vídeo aqui para o YouTube entender que esse conteúdo que a gente produz aqui, ele tem relevância, ele é importante e para isso eu conto com a sua ajuda. Então, se em algum dia eu já te ajudei com algum dos meus vídeos e eu espero te ajudar com mais esse aqui, a única coisa que eu peço em troca é que você curta esse vídeo, compartilhe com outra pessoa e também deixe o seu comentário, porque o seu comentário ajuda muito a gente aqui no YouTube, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos entender o que é a negação e por que você está sofrendo tanto. A negação, ela não é um sentimento, ela não é uma emoção. A negação é uma forma que a sua mente encontrou de negar, né, a realidade que está à sua volta. Por quê? Porque você não consegue encarar isso de frente. E por que a negação é um super problema pra gente? Porque a negação é a primeira parte do processo, é o primeiro estágio do processo que nos impede de realmente olhar para a nossa realidade como ela é e fazer algo a respeito. Ou seja, a negação é o que impede você de enfrentar essa situação. Enquanto você está negando, necessariamente, inconscientemente, você não precisa fazer nada. Você simplesmente fica questionando aquilo que está acontecendo. Meu Deus, como que isso está acontecendo? Por que ele não enxerga? Ou então você reclama, meu Deus, eu não estou aguentando mais, está muito difícil. Né? É como se você estivesse olhando, estivesse sentindo tudo que está à sua volta, mas de verdade, você olhar para aquilo com maturidade, com aceitação, né? E falar assim, não, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me proteger disso. A negação, ela traz para você essa falsa sensação de que, não, isso não está acontecendo comigo, não é possível. Então, enquanto você nega o problema, concorda comigo que não tem o porquê, não tem espaço para você buscar ajuda, para você tomar atitude, para você fazer alguma coisa. Tem um outro vídeo aqui que eu falo que quando o adicto ele tá só em abstinência, ele não tá em sobriedade, ele tá mordendo corrente, né? Mordendo corrente porque ele tá fazendo força, né, para ficar ali limpo e tal, mas na verdade ele gostaria mesmo de estar usando, né? Ele não tá confortável com aquilo. A negação é um pouquinho parecida, você tá mordendo corrente. É por isso que dói tanto, é por isso que machuca tanto, porque você não quer enxergar, você não quer olhar para aquilo como é realmente de fato, é a realidade, é o que está acontecendo. Então a gente passa a criar, a gente passa a enxergar muitas vezes a situação ali que a gente está vivendo como uma fantasia, né? Como se realmente aquilo não tivesse acontecendo. É uma discrepância total, né, entre expectativa e realidade. Que no fundo você está esperando uma coisa que nunca acontece. Que nunca acontece por quê? Porque você não está olhando para a realidade e encarando de fato a realidade como ela é. Todos os dias eu falo com esposas e namoradas de dependentes químicos. Eu sempre falo para elas, quando a gente entende a realidade em que a gente está vivendo ali, sou casada com um dependente químico, estou namorando um alcoólico ou um dependente de drogas, enfim. Quando a gente olha e a gente encara realmente a situação, a gente percebe o que está acontecendo, a gente tem duas escolhas. Ou a gente senta e chora, senta e lamenta, ou a gente levanta e enfrenta. Enquanto a gente ainda está chorando e lamentando, nós estamos em negação.
A gente está sem tomar nenhuma atitude, a gente está se olhando com pena, com autopiedade, ai, tadinha de mim, ai, meu Deus, por que que eu fui fazer isso com a minha vida? Ou olhando com autopiedade para o outro, mas de fato a gente não olha a realidade e toma uma decisão para encarar. Você tem que olhar a realidade como ela é. Não, peraí, eu sou casada ou eu estou namorando um dependente químico, alcoólico, é isso, eu amo, eu quero lutar por essa relação, eu quero ajudar essa pessoa, eu quero investir nessa relação, então eu vou aprender o que é dependência química, o que é alcoolismo, eu vou me mexer, eu vou sair da inércia, eu vou sair da negação, eu vou olhar a realidade como ela é e eu vou começar a tomar atitudes para mudar, ou pelo menos para tentar mudar essa realidade. Um outro grande problema da negação é que quando nós estamos em negação, a gente reforça o comportamento do adicto, porque a gente vai sempre encobrindo, a gente vai mentindo, a gente vai escondendo, a família, né, a nossa família pergunta, e aí, como é que tá o fulano? Ah, tá tudo bem, e não tá tudo bem. O patrão liga, ou o marido não vai trabalhar porque passou a noite no uso e não consegue levantar da cama, a gente liga para o patrão e fala, olha, ele tá gripado, ah, ele tá com uma febre, então a gente vai escondendo, vai negando e isso só vai reforçando mais, né, a adicção do outro. E além disso, né, a nossa negação, o fato da gente encobrir, esconder, né, porque a gente realmente não quer enxergar a realidade, a gente também está poupando esse adicto de ter as consequências das atitudes que ele está tomando, porque ele também precisa sair da negação, não é só o codependente, não é só a gente que permanece em negação, o adicto também. Então esse nosso comportamento, ele reforça, né, o comportamento adictivo do nosso marido e reforça também a questão dele continuar na negação, porque se ele não tiver dor, se ele não tiver perda, se ele tiver alguém ali escondendo, ajudando e camuflando, né, ele não vai ter o contato com as consequências das suas ações, né, não vai ter dores, prejuízos e vai continuar na adicção ativa. Percebe como a gente também negar a situação vai perpetuando esse ciclo na nossa família? E tudo isso vai gerando cada vez mais adoecimento para nós, para o nosso companheiro e, por consequência, um relacionamento cada vez mais disfuncional. Gente, isso é muito sério. A negação, ela vai criando na gente um tipo de anestesia emocional, porque a gente vai fechando os olhos, não vai querendo lidar com aquilo, né? E com o passar do tempo, de alguma forma, toda essa dor que a gente reprime, ela vai sair de alguma maneira, ela vai se manifestar. Aí a gente tem uma depressão, aí a gente tem uma ansiedade, uma crise de pânico, aí a gente começa a ter doenças físicas, né, uma gastrite, uma dor de cabeça que não passa, tudo isso porque a gente vai reprimindo essa dor, vai negando tudo isso que está acontecendo e uma hora a gente acaba explodindo mesmo. Quando a gente percebe, a gente está completamente descontrolada, a gente não tem controle da nossa própria vida. Uma outra coisa que acontece é o isolamento e a vergonha. Como a gente não encara esse problema de frente, a gente tem muita vergonha de tudo que a gente vive, a gente não tem coragem, não é para todo mundo também que dá para falar sobre isso, a gente vai se afastando das pessoas, a gente vai deixando de participar dos eventos, dos almoços de família, as pessoas perguntam, a gente inventa uma desculpa e a gente vai cada vez mais buscando esse isolamento por conta de sentir vergonha, né, dessa realidade que a gente vive. Tudo isso vai fazendo com que a gente fique cada vez mais sozinha e sozinhas, cada vez mais vulneráveis. Você veja como todo esse estágio da negação, tudo isso que a gente acaba gerando pelo fato de não, de fato, encarar o problema, vai nos colocando em uma situação de total vulnerabilidade. Quando a gente percebe, a gente está completamente refém da situação, sozinhas, vulneráveis e num estágio de profunda dor e sofrimento. Então, se eu puder dizer alguma coisa para abrir a sua mente, para clarear aí os seus pensamentos, minha amiga, é que a recuperação da família, ela só começa quando a negação termina. Enquanto de fato você não olhar para essa situação, aceitar a condição do seu companheiro, e eu sempre falo isso, aceitar a condição dele não é aceitar o uso dele, tá? Aceitar a condição é aceitar o transtorno da dependência química como uma realidade dentro da sua casa. Não dá pra gente olhar para o adicto e falar, é um sem vergonha, usa porque quer, enfim, todas essas coisas que a gente ouve. Não, eu tenho que olhar para o meu companheiro, para o meu filho, para o meu familiar
e ter a consciência, ter a certeza, ele tem um transtorno, ele tem uma dependência e ele precisa aceitar tratamento. Encare a realidade como ela é e tome atitudes para você mudar essa realidade. E você vai conseguir. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Fica com Deus, um grande beijo para você e eu te vejo no próximo vídeo. Engraçado como sempre tem alguém para dizer o que a gente deveria ter feito. Mas sabe o que é pior? O que dói mais nem sempre é a dicção do nosso companheiro, mas é o julgamento. Sabe essas frases que as pessoas soltam do tipo: ah, mas você não deveria ter casado com ele? Eu, no seu lugar, já teria ido embora. Essas frases, elas parecem conselhos, mas na verdade, elas são farpas. Porque quem vê de fora não consegue entender o que é amar alguém que está doente. Ninguém sabe o que é viver com um adicto até estar dentro da história com ele. A esposa, ela não é cúmplice. Ela é afetada por essa doença. E cada uma tem o seu tempo para entender, para buscar a sua recuperação e para decidir o que vai fazer. Então, antes de julgar, pergunta: como será que ela lida com isso? Como ela consegue suportar? Isso é empatia. E se você passa por isso ou vive essa realidade, você não está sozinha, minha amiga. Se você precisar, eu estou aqui para te ajudar.